para isso, compartilhei tela agora. Vamos lá. Então, assim, vamos pensar um pouquinho. Nós estudamos no primeiro ano, estudamos sobre a ideia de um livro do Weber, que ele se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, eu desci um pouquinho, a gente está voltando nele agora. Só para lembrar um pouco desse livro para vocês, o que o livro trata, ou qual é a base do livro? O Weber queria entender por que o capitalismo ele ocorre, ou ele inicia na Europa Ocidental. Né? Quais são, ou quais seriam os motivos que explicariam por que o capitalismo se desenvolve tão bem e tão rapidamente na sociedade ocidental, e aí principalmente no foco dele, que eram os Estados Unidos. Weber, então, ele vai notar que existia algumas coisas que se ligavam. Primeiro, uma ética de vida. E quando a gente fala ética de vida, a gente fala na maneira de viver. Então, os protestantes, principalmente os protestantes puritanos dos Estados Unidos, né, calvinistas, eles vão adquirir um modo de vida que vai ser muito importante para o capitalismo. Por isso o nome do livro, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Qual era o espírito do capitalismo segundo Weber? Naquele primeiro momento, o espírito do capitalismo era pessoas que quisessem trabalhar e reinvestir o seu dinheiro na produção para que houvesse mais produção. E a ética calvinista da predestinação, lembremos aí que eu falei da predestinação, para Calvino, Deus havia escolhido alguns para serem salvos, não todos. O problema é que você não sabe quem são esses alguns para serem salvos, né? Isso daí vai complicando ainda mais o comportamento deles. E aí, como é que você sabe que você é salvo? Pela prática de vida que você tem. Então, o salvo, ele não gasta o dinheiro naquilo que não é pão, ele não vive desregradamente, ele tem uma vida ascética e em tudo ele procura glorificar a Deus. Entre as ações de glorificar a Deus está o ato de trabalhar. Né? O trabalho glorifica a Deus. E aí o Weber fala, ponto, essa ética protestante, de vida ascética, não gastar dinheiro naquilo que não é pão, combina com o espírito do capitalismo, que é a necessidade que você tem de trabalhar muito e reinvestir, a princípio, logicamente, reinvestir na produção. Aí casa para ele nesse primeiro começo aqui. Por que eu estou lembrando isso para vocês? Porque nós vamos falar agora da ética da poupança ao consumo como prática social. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou um período no capitalismo que já não dava mais no capitalismo para você ficar preso à ideia de apenas poupar. Essa ética da poupança já não cabe mais às novas necessidades que o capitalismo estava colocando. Ou seja, parece-nos que houve uma mudança no espírito do capital. Mudança no seguinte quesito: para que eu possa ter mais lucros, para que eu possa reinvestir na produção, eu preciso que as pessoas comprem os meus produtos. E para as pessoas comprarem os meus produtos, elas têm que gastar. Então, essa ideia de não gastar o dinheiro, principalmente naquilo que não é pão, já não casa mais com esse momento do capitalismo. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Manda um joia, clica aí para ver se vocês entenderam isso aqui para eu seguir. Todo mundo entendeu? Ó, tô dando 2 joinhas aqui. Todo mundo entendeu? Manda um joinha para mim. Manda um joinha. O pessoal que estiver na sala comigo ainda, que não foi almoçar já. A Camille está na sala ainda. O resto deve estar almoçando, assistindo qualquer outra coisa, menos a aula. Então, se vocês entenderam, né, no joinha que vocês me deram aí,
eu vou seguir. A Júlia também mandou e beleza. Então, é isso que eu preciso aí, que vocês vão indicando aí que vocês entenderam. A Júlia disse que está aqui. Então tá bom, Júlia. Vamos lá. Vamos continuar. Aqui aparece então as figuras dos magazines. Os magazines são aquilo que seria o shopping, né? Tem pessoas que dessa sala de aula que devem estar morrendo de saudade do shopping, né? Já não aguenta mais a vida de ficar em casa, doida para passear no shopping. E nós temos, então, os antigos magazines, né? Os chamados magazines de novidades, novetus, né? Magazines de novetus. Esses magazines de novetus eram magazines que vendiam coisas importantes, né? Vendiam principalmente artigos de luxo, joias, roupas, vendiam. Era aquilo que essa imagem ela nos trata, a ideia da bela época, né? A Belle Époque, ou Époque. Lembram da Bela Époque. Os shops que estão abrindo. É verdade, né? Então, os shops agora estão começando a abrir. Pelo menos em São Bernardo, alguns já estão quase abertos, né? Ou já estão abertos ou estarão. Mas na Bela Época, ou na Belle Époque, nós temos, então, esse momento, né? É todo o esplendor e todo o glamour do capitalismo, e esse glamour do capitalismo agora precisa entrar em ação, e aí já não combina mais com essa ética da poupança. E aí você precisa convencer as pessoas, primeiro, que comprar não é pecado, né? Esse é o primeiro ponto aí. E segundo, você tem que incentivar que essas pessoas comprem. Então, os grandes magazines também eram lugar de encontro de pessoas mais ricas, né? A burguesia com seu status social, as mulheres com aqueles seus vestidões rodados, luvas, guarda-chuva, os burgueses com os seus flaques, cartolas, né? O carro vai aparecendo aqui, começa a surgir. Você tinha as carruagens, mas os primeiros carros que vão começar a aparecer aqui vão começar a mostrar uma vida luxuosa. O Estado passa a reformar as principais cidades, Paris, Londres, né? Deixam de ser aquela coisa feia da Revolução industrial e agora passam a ser lugares luxuosos, né? Edifícios luxuosos, estrutura de ferro e vidro. Lembrem da Torre Eiffel. A Torre Eiffel é o símbolo do capitalismo. Né? A gente pode juntar a Torre Eiffel, você pode juntar a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, os símbolos de ostentação e conquista da burguesia, os grandes prédios, né, o Empire State em Nova York. Esses lugares começam com todas essas estruturas de ferro e vidro a mostrar agora, não, o capitalismo venceu, ó, nós estamos na ponta do capitalismo e essa nova vida que o capitalismo vai nos apresentar muda a cultura e agora nós precisamos também se envolver com essa. Isso é chique, é nobre, é bonito você estar envolvido dentro disso. E aí, esses aspectos culturais, eles começam a aparecer e a serem disseminados pelos jornais, né, pelos romances de folhetim. Ainda não existia a televisão e nem o rádio. O rádio e a televisão ainda vão surgir mais tarde, mas os jornais, então, passavam a publicar capítulos, né? Eram formas literárias, o pessoal lia muito. Né? Muitas das vezes o mais pobre não tinha o dinheiro para comprar um livro total, ele acompanhava pelos jornais essas obras literárias, esses romances de folhetim, que eram chamados então. Sem contar isso, nós temos a fotografia, que vai ganhando impulso com o aperfeiçoamento do daguerrótipo, né, que é o tipo, é a primeira câmera que depois vai se tornar as câmeras do Louis Daguerre, né, na realidade. E aí a fotografia é aquele momento que você instantaneamente salva, né, aquele dado, né? Puf, tirou a foto, salvou aquele momento e legal. Marshall Berman, ele vai nos chamar a atenção a uma coisa importante aqui, né? O Berman, ele vai falar o seguinte: a experiência da modernidade,
do livro Tudo que é Sólido se Desmancha no Ar, uma aventura da modernidade. Vale a leitura desse livro, vocês conseguem ele em PDF. Ele diz assim: há uma modalidade de experiência vital, experiência do espaço, do tempo, do eu e dos outros, das possibilidades e perigos da vida, e partilhada por homens e mulheres em todo o mundo atual. Denominarei este corpo de experiências de modernidade. Ser moderno é encontrar-se num ambiente que promete aventura, alegria, poder, crescimento, transformação. Né? Vai vendo como isso vai se comparando com a nossa vida, né? E, ao mesmo tempo, ameaça destruir tudo que temos, tudo que sabemos, tudo que somos. Os ambientes e experiências modernas cruzam todas as fronteiras da geografia, da etnicidade, da classe, da nacionalidade, da religião e da ideologia. Nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une toda a humanidade. Mas trata-se de uma unidade paradoxal, uma unidade desunida, uma unidade de desunidade. Ela nos arroja num redemoinho de perpétua desintegração e de renovação. Ou seja, as coisas estão constantemente mudando. É o que ele está tentando afirmar aqui. Muda-se toda hora e todo momento. De luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser moderno é parte de um universo em que, como disse Marx, tudo que é sólido se desmancha do ar. Frase do Manifesto Comunista, né? Quando ele abre o manifesto, ele vai dizer da modernidade, ele vai fazer uma crítica da modernidade, ele diz: tudo que é sólido se desmancha no ar, aquilo que é eterno, aquilo que é permanente, aquilo que era sólido já não existe mais na modernidade. Aí continua o Berman. O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por muitas fontes. Grandes descobertas das ciências físicas, com a mudança da nossa imagem no universo e do lugar que ocupamos nele, a industrialização que transforma o conhecimento científico em tecnologia, cria novos ambientes humanos e destrói os antigos, acelera o próprio ritmo da vida, gera novas formas de poder. Os sistemas de comunicação de massa, dinâmicos em seu desenvolvimento, que embrulham e amarram no mesmo pacote os mais variados indivíduos e sociedades. No século XX, os processos sociais que dão forma a esse turbilhão, mantendo num perpétuo estado de vir a ser, vem chamar-se de modernização. Então, é a frase que o Berman nos caracteriza sobre o estado atual da modernidade. Isso vai somando com o quê? Né? Com as mudanças também na maneira de viver. Por isso que coloca aqui do Fordismo e o advento da publicidade. Lembremos que o Fordismo ele vai caracterizar uma nova forma de produção. Né? A linha de montagem do Ford é a que vai inaugurar aquilo que nós chamamos de produção e consumo em massa. Então, o Ford vai dizer, se produzir muito barateia o preço, a gente precisa também que haja um mercado para que se consuma muito. Nasce aqui o consumo de massa. Então, nas décadas do século XIX e o comecinho do século XX, que era baseado na concorrência entre empresas, que é a fase do capitalismo concorrencial, no século XX nascem os monopólios, nascem os oligopólios, né? O chamado capitalismo monopolista. As indústrias agora precisam manter o quadro de consumidores restritos a ela. Não dá mais para dividir. Aquela ideia do Adam Smith, né, que era uma ideia do David Ricardo, da concorrência, na sua ideia pura de ser, né, a concorrência vai fazer com que outros variem o preço e você vai ter na concorrência a mola motriz do capitalismo, já não existe mais. Agora é o capitalismo monopólio, né? Ou seja, aquela indústria que vai dominar todo aquele nicho. E vejam, gente, já comentei isso com vocês, né? Quantas indústrias aí de celulares nós temos no mundo? Não passa de 10. Quantas indústrias de carros que nós temos no mundo? Também não passa, não é muito variado. E assim por diante, tecnologias e tudo mais. Ou seja, cada vez mais o capital está concentrado cada vez menos nas mãos das pessoas. Ou seja, a maioria das pessoas estão excluídas
dos próprios benesses que o próprio sistema produz aí, tá? Então, nesse contexto do monopólio, século XX, como é que eu vou incentivar as pessoas a comprar os meus produtos? Como eu vou fazer com que essas pessoas precisem sentir vontade a comprar o meu produto? Aí a gente volta no sociólogo alemão, Max Weber, né? Quando ele fala do protestantismo puritano, desse ethos, dessa ética voltada para a vida ascética e para o trabalho regrado. Agora, não dá mais para viver pensando nisso, há uma necessidade de você mudar essa ética de vida e colocar agora uma ética para o consumo. Estimular que as pessoas possam consumir sem ter o problema com a religião. Veja como a religião está muito integrada na nossa vida, até no capitalismo, uma vez que, né, se eu mudar a minha ética de vida, eu não vou pecar contra Deus, eu preciso criar uma nova doutrina, né? Eu preciso criar uma nova forma teológica de ver a vida e como essa forma teológica vai expressar também no meu modo de viver. É nesse momento, né, com essa mudança de cultura, com essa mudança de vida religiosa, que a publicidade vai aparecer e o marketing vai se integrar agora como parte da vida social. Então, novas técnicas de publicidade e marketing é o que nós vamos ver agora. Página de número 8, vocês podem marcar o segundo e o terceiro parágrafo, o segundo e o terceiro. Na página 9, vocês vão marcar o único parágrafo no final da página, o único parágrafo no final da página. Vai à página de número 10. Na página de número 10, vocês vão marcar o terceiro parágrafo. E para aí, de publicidade informativa a instrumento de persuasão, que é o nosso próximo slide. Tudo bem? Na página 10 é o terceiro parágrafo. Acho que todo mundo marcou. Né? Todo mundo marcou, ninguém perguntou nada. Vamos continuar então aqui a nossa corrida. Né? Vamos continuar aqui a nossa corrida. São 10 e 8. Então, seguindo aqui, o que aparece? Então, os anúncios de mercadorias, eles vão aparecer naquilo que a gente chama de classificados. Né? O que era o classificado? Classificado era uma forma de divulgar produtos, né? Colocando informações dos produtos, informações básicas para que eles servem ou deixavam de servir. Se tivesse algum tipo de elogio, você colocaria também o elogio dentro dele, né? Mesmo falas, até marquei aqui, né? Mesmo informações falsas sobre o produto e serviços a serem oferecidos. E você tinha na parte do jornal, isso existe até hoje, né? Aquela parte que era apenas para classificados. Então, pessoas que procuravam alguma coisa, pessoas que procuravam algum tipo de produto, alguma oferta de mercadoria que lhes eram dadas a eles. Né? Então, era isso classificado. Página 10, esse primeiro parágrafo aí da publicidade informativa pode marcar. O Alfred Northcliffe, que foi o fundador do jornal Daily Mirror e depois, mais tarde, proprietário do jornal Times, que até hoje existe, né, The New York Times, ele viu na propaganda ou na publicidade um meio de angariar mais dinheiro do que apenas a venda dos jornais. Né? Ele foi, então, aqui um pioneiro na publicidade, porque ele percebeu que a publicidade venderia as mercadorias que as pessoas precisavam e com isso os jornais poderiam ganhar ou lucrar com isso também. Então a ideia é de você produzir anúncios, né? Então esse homem faz isso. E aí os anúncios também vão ganhando uma nova característica, né? Que é o que vocês já podem marcar aí,
o terceiro, quarto e quinto parágrafo. Né? E quais são as características que esses jornais ganham, ou os anúncios vão ganhando? Eles vão deixando, a princípio, de ter aquela característica do classificado, né? De dizer sobre o produto, de aparecer alguma informação com ele, e caminham para um sistema de persuasão, até mesmo um sistema de persuasão apelativo. Então, a primeira forma de anúncio que vai aparecer vai ser a reason why, né? A razão pela qual eu vou convencer de maneira racional a uma pessoa a comprar o meu produto. Então, eram anúncios com muito texto, destacando a qualidade técnica dos produtos e indicando a razão pela qual a pessoa deveria comprar. Isso no jornal. Como é que nós assemelharíamos isso hoje a alguém? Aqueles produtos vendidos naquele canal determinado da televisão. Não tem um canal lá, você já, né, não vou fazer propaganda para esse canal, não, mas tem um canal na televisão que aparece lá com o produto. O fantástico Revolution Chicken, que ele cozinha, ele passa, ele corta, ele lava, ele faz, ele é 30 mil utilidades em uma, e você precisa ter ele. E aí ele começa lá no comercial a anunciar, né, as qualidades técnicas, o seu poder de limpeza, o seu poder de absorção, a sua vida nunca mais será a mesma. Né? Então, é a mesma ideia, só que logicamente repaginada atualmente. Então, é a reason why. Né? Eu vou convencer você racionalmente que você precisa ter esse produto. Né? Então, essa é a primeira aí. A segunda técnica que foi incorporada foi a Square Cops. Né? O que eram as Square Cops? Né? Nada mais do que os anúncios voltados pelo medo. Né? Você cria uma história apavorante, né? E faz com que as pessoas se sintam constrangidas a comprar aquele produto. O exemplo dado aí é a moça que conseguiu perder o namorado pelo mau hálito. Né? Então, a pessoa, essa determinada aqui, pessoa tinha um mau hálito, então está lá no jornal, e ela não usou um enxaguante bucal e o seu hálito, né, fez com que ela perdesse o seu namorado. Então, nesse exemplo, já não se trata de convencer a pessoa racionalmente a consumir, mas de assustá-la. Daí o nome, né? Scare Cops. Apelando então para uma possível rejeição amorosa, perda de emprego, né? Críticas dos outros que vão te olhar ou vão sentir um mau cheiro, vão ver as suas pernas finas, a sua roupa mal acabada. Então, veja como a publicidade vai se tornando um instrumento de persuasão. E a terceira aqui, né, a quarta na realidade, que é a atual também, é os chamados testemunhais, né, no qual você pega um indivíduo famoso, né, alguém que todo mundo, entre aspas, se vê nele, né, as pessoas vão olhar e vão admirá-lo, e ele agora vai dizer, né, eu confio. Olha aqui, ó, eu confio. Confiança. Vocês estão entendendo? Então, eu estimulo as outras pessoas a comprarem, porque se o Neymar compra, se o. Eu não lembro o nome desse ator, gente. Como é que é o nome dele? Antônio Fagundes? Não, não é? Sei lá o nome dele. Eu não lembro o nome dele. Quem pode me ajudar o nome desse ator aí? Tony Ramos. Obrigado aí, que ninguém me ajudou mesmo, né? Porque não sei se tem ninguém na sala ouvindo o professor nessa última aula, mas tudo bem, né? Deixa o professor sozinho mesmo, isolado, beleza. Professor quase louco aqui falando sozinho. Mas, então, a figura agora do artista é a figura de confiança que você tem para comprar a mercadoria. Então, deu para entender? Eu acho que todo mundo, se alguém ainda estiver na sala, né? Vocês puderem, então,
entender esses passos a passos aí. Então, se o Neymar compra, né, se o Neymar usa a Nike, se o Tony Ramos ele come a carne, ela deve ser de confiança, o produto deve ser de confiança. Não é à toa, por exemplo, que esses caras ganham milhões, por exemplo, materiais esportivos, a aparecer sempre com esse material esportivo, né? A estar sempre vestido em público com uma camisa, com um tênis, com uma calça, né? Sempre fazendo propaganda. Literalmente, esses caras se tornam uma propaganda ambulante. Né? Nesse novo tipo de sistema, você é uma propaganda ambulante. Página número 11. Na página de número 11, lá embaixo, publicidade na forma de um novo ethos, vocês podem marcar esse primeiro parágrafo aí, a identificação dos fãs. Aí, essa ideia vem do sociólogo francês Edgar Morin. Morin, então, ele vai referir a relação que as pessoas vão ter, principalmente com o cinema, a televisão, o rádio, que é identificação e projeção. Para o Morin, as pessoas agora passam a se ver, identificar e se projetar naqueles personagens fictícios que o cinema, que a novela, a radionovela, o folhetim ou a telenovela começam a colocar para eles. E não apenas eles se identificam e projetam, mas as suas angústias e os seus desejos começam a ser angústias e desejos dessas mesmas figuras. Então, para o Morin, a cultura que vai ser projetada pelos meios de comunicação passam agora a ter uma dupla ação no mecanismo, que é a relação que eu tenho com o meu ídolo. Então, eu me identifico no ídolo e não apenas me identifico nele, mas eu passo a querer projetar a minha vida a partir da vida que ele projeta, que ele tem. Então, eu vou cortar o meu cabelo como o Neymar corta, eu vou comer o produto que o Tony Ramos come, eu vou vestir o que eu visto. Então, na indústria cultural, que é a próxima unidade que nós vamos estudar, né, as pessoas passam a se identificar, a projetar os seus sonhos, a querer ser o mesmo personagem. Lembrem, por exemplo, alguém, um ator que faz um personagem mau numa novela, e as pessoas a encontrar com essa pessoa na rua começam a xingá-la, começam a criticá-la. Mas ela fala, mas ali é o personagem, não sou eu. Porque as pessoas não conseguem identificar, né, a diferença que está ali. Isso é o que o Edgar Morin está chamando, então, entre identificação e projeção das coisas. Vira para a página 12 aí. Então, no capitalismo, podemos perceber que o cinema se transforma também em um tipo de indústria e ele vai vendendo, né? O cinema, o rádio, a música, eles vão vendendo uma nova mercadoria. Né? Essas novas mercadorias que vocês têm aí no parágrafo primeiro da página 12, pode marcar, essa nova mercadoria, agora não é mais apenas uma mercadoria material, ela é uma mercadoria subjetiva. Então, a propaganda, ela, por exemplo, ela não vai vender o produto, entendam bem isso. Vocês que vão aí entrar na área do marketing, vocês que vão para a da publicidade na faculdade, vocês vão perceber que vocês não vão vender o produto. Ai, professor, que estranho. Eu vou vender o quê? O sonho. Né? Você cria um sonho. Pensem bem, por exemplo, o sabão em pó. Né? Se você vê um sabão em pó de uma determinada marca, você vê a pessoa lá, a mãe, por exemplo,
Tinha um sabão em pó, também não interessa a marca, eu não estou ganhando dinheiro, então não vou fazer propaganda desses caras, mas tinha um determinado sabão em pó que a mãe toda bonita, com cabelo, né, em chapinha, salto. A minha primeira pergunta é qual mãe que vai lavar roupa? Vai lavar roupa, né, maquiada, de chapinha e com salto, né? Mas aparecia uma criança, aquela criança toda suja, toda detonada, rolou no barro, né? E a mãe toda feliz em ver a criança toda suja, né? E o comercial passava o sonho, não tem problema, deixa, ela está aprendendo, aprendendo traz sujeira, né? E o sabão em pó cuidaria então de toda a limpeza ali e a mãe ficaria toda feliz. Eu quero saber qual a mãe fica toda feliz quando a gente suja a roupa, né? A minha, pelo menos, dizia: sou sua escrava, vai lavar sua roupa. Eu até chegava a apanhar. Mas a ideia da propaganda é isso. A ideia da propaganda é vender um sonho. Você vai vender, eu vou usar tal sapato e vou jogar bola, né? Vou usar tal chuteira, a chuteira do Neymar, vamos voltar no Neymar, eu vou usar a chuteira que o Neymar usa e você, né, vou ganhar o campeonato do Luterano, né, que vocês nunca ganharam, né? Ou gente ruim demais aí, né? Pessoal da Otávio, companhias ilimitadas. É aquilo que o Marx então fala para nós, né? A necessidade do estômago e da fantasia. Né? O capitalismo ele gera essa nova fantasia, né? A fantasia do estômago e a fantasia também perdão, a necessidade do estômago e a necessidade da fantasia, de me ver e me reproduzir dentro dessas próprias ações aí. Então, a publicidade, ela passa a ser a alma do negócio, né? Quando a gente fala em toda essa publicidade aí, nós estamos falando que ela é a alma do negócio. Página 13. Página 13, primeiro parágrafo lá em cima, eu quero ler para vocês, ele diz assim: o que caracterizou as primeiras décadas do século XX? Com o início de uma sociedade de consumo propriamente dita, ele pergunta. Foi a forma como a prática de consumir, estimulada pela propaganda, generalizou-se, não se restringindo às mercadorias palpáveis ou bens materiais, como automóvel, móveis, roupas. Ela abrange também o que mais tarde se chamaria de bens simbólicos e culturais. Por que uma camiseta que tem uma largatixa nela é muito mais cara que outro tipo de camiseta? Por que uma empresa aí de moda, né, nessa pandemia, ela vende uma máscara com o nome dela estampado aqui do lado, e essa máscara custava R$ 200 ou US$ 200, eu não sei, agora deve ser R$ 200. Né? Como é que pode alguém se dar ao ridículo, né, de gastar uma quantidade exorbitante de seus capitais só para ter essa determinada marca estampada no seu peito, no boné, no pé? Então vejam, você não compra apenas a mercadoria, talvez uma mercadoria que não tenha a mesma, a mesma marca, mas talvez tenha a mesma qualidade ou superior. Mas eu preciso ter a marca, esse bem simbólico, esse bem cultural. E não apenas isso, né? A música, o cinema, os programas radiofônicos, as revistas, né? Tudo isso vai literalmente mudando e fazendo com que eu me adicione a isso. O sonho, né? De novo, o pessoal aí ruim de bola, mas que compra aquela chuteira extremamente cara, achando que aquela chuteira é que vai dar a ele algo disso, né? Aqueles desodorantes que apareciam, né? Não sei se vocês lembram, alguns comerciais de desodorante, o cara tá encalhado, né? Totalmente encalhado, aí ele pega o desodorante XYZ, passa o desodorante
E só porque ele está com aquele cheiro de desodorante que é ruim demais, né? O cheiro miserável, mas aquilo seria o encantamento a ele conseguir uma namorada. Né? Então, assim, vão reparando como a publicidade ela vai mudando a nossa maneira de ver o mundo e nós acabamos presos a ela. Há pesquisas, por exemplo, que dizem que se você apenas, tá, no comercial, mutar a televisão, ou seja, você só, né, aperta lá o mute na televisão, você deixa de consumir de 10 a 15% dos produtos. Né? Se você desliga a televisão, você se deixar de consumir sobe a raias inegáveis. Veja que redes sociais, você está lá, né, zapeando, né, rolando a página do seu Instagram, quantas propagandas vão aparecendo ao torno que você vai rolando aquilo ali. Quem de vocês que já não foi a um shopping center ou alguma coisa e comprou alguma coisa extremamente cara, e depois que você saiu da loja, você falou, poxa, eu não precisava ter comprado isso, né? Bateu aquele arrependimento, né? Se aparecer algum engraçadinho aí falando, nunca me bateu arrependimento, é porque você nunca gastou o seu dinheiro, né? Ao momento que você gasta o seu próprio dinheiro, quando você começar a trabalhar, aquele arrependimento vai bater, né? A Júlia colocou nunca, Deus me livre. Nunca trabalhou, né, Júlia? Agora que você trabalhar, tu vai ver. Né? Que você pegar o dinheiro suadinho e vai lá comprar aqueles sapatos, né? Que ninguém sabe, né? Aquele sentimento que vai bater assim. Eu não precisava ter comprado isso, né? Todo mundo já passou por isso, você vai passar sim, Júlia, não se preocupe. Mas o consumo. Tem um filme, eu já estou encerrando a aula, eu nunca comprei coisa cara, não, imagina. Mas tem um filme, Os Delírios, acho que é Bridget Jones, eu não lembro agora do filme. Os Delírios do Consumo, uma coisa assim. Aí a menina, ela tem a cena mais legal do filme todo é a cena de um encharpe. Essa menina quer comprar um encharpe verde e ela é consumista de sabe, consumista, né? A palavra que dá aí. Quando você pesquisa algo no Google e começa a aparecer as propagandas, é verdade, né? Aparece propaganda aí de tudo que é lado. Você aperta o negócio e já vai aparecer na propaganda. Mas ela é compulsiva, né? Encontrei a palavra. No filme, esses delírios, ela é compulsiva. E aí ela quer comprar, e ela vê uma Encharpe, e a Encharpe está no manequim, e aí ela começa a dialogar com o manequim, né? O manequim vai falando com ela, vai colocando a Encharpe nela, e aí ela acaba comprando a Encharpe, gastando o que ela não tem. Ela usa vários cartões porque ela está toda ferrada, toda quebrada, mas ela precisa comprar um Sharp que no final não vai servir para nada. E o capitalismo vai trazendo isso, né? A ideia de você ter mercadorias, né? Eu preciso ter para ser. Quem diz que ter mercadorias, basicamente, nós somos, né? A grande maioria das vezes, o ter mercadorias não caracteriza quem somos, né? Está muito longe de ser quem somos. Mas no capital nós temos muito isso, né? Você está preso pela pura necessidade de consumir, né? Pela pura necessidade de você ter alguma coisa. E aí a gente precisa, nesse fechamento de aula, a gente precisa rever, né? Se a pandemia mostrou algo para nós, das muitas coisas que ela mostrou, é que nós precisamos rever as nossas práticas de consumo, nossas práticas de relação com
o mundo e com as outras pessoas. Isso tudo. Tomara que tenhamos tirado alguma lição da pandemia, enquanto a volta de sermos humanos, né, de sermos verdadeiramente humanos em meio a tudo isso e revitalizando, né, muito mais ser do que ter. Né? O ter não é nada. O ter é uma coisa supérflua. O ter passa, né? O ter não me caracteriza quem sou eu, mas muito mais o ser eu. Então, fica aí esse finalzinho de aula, a essa reflexão a nós todos, não só a vocês, mas a nós também, ao sairmos dessa pandemia, como refaremos, né, a nossa maneira de encarar o mundo, as coisas e as pessoas. Tá bom, gente? Alguma pergunta aí? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário?